Laudato si, laudato si, o grito da terra e dos pobres. Laudato si, revolução. Laudato si, 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 o grito da terra e dos pobres. Laudato si, revolução. Laudato si, laudato si, laudato si, o grito da terra e dos pobres. Laudato si, revolução. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Boa noite, paz e bem. É uma alegria, é uma honra a gente poder estar junto e é uma alegria maior poder ter alegria no meio desse tempo de pandemia. É uma alegria poder fazer revolução no tempo de pandemia, num tempo tão sério, num tempo tão doloroso, num tempo tão exigente para todos e todas nós. E é realmente uma honra poder estar aqui com o Leonardo, com a Maria Clara, nesse momento que a gente celebra o início de uma revolução ou a entrada dessa comunhão franciscanos, franciscanas e jesuítas, nesse grande convite do Papa Francisco, diante do grito desesperado da terra, diante do grito dos pobres, a gente assumir na radicalidade do momento presente a exigência de uma transformação profunda, em muitos e muitos níveis. Nós sabemos que o Papa Francisco não é uma síntese, mas ele é a comunhão de dois carismas, de duas espiritualidades, de duas convocações, de dois convites à humanidade, convites à terra, que seguem o caminho de São Francisco de Assis, de Santo Inácio. E nesse encontro amoroso, nesse encontro respeitoso das diferenças e das semelhanças, a gente acredita que caminha de uma forma mais revolucionária, nesse tempo em que revolucionar é imprescindível. Esse nosso encontro, então, é a celebração desse início de jornada, desse início de caminhada, que, na verdade, já acontecia de muitas formas, em muitos espaços. Nós já nos encontramos, nós já estamos caminhando juntos. Na defesa da Amazônia, na denúncia de tantos crimes, na ação profética, em tantos espaços no território, no chão do Brasil, a gente já vem se encontrando. No chão da terra, no chão amoroso da terra, nesse corpo da terra tão violado e tão violentado. Mas é bom quando a gente celebra essa comunhão de uma forma mais consistente. Então, para a gente é uma grande alegria, para a família franciscana, para a família inaciana, essa possibilidade de encontro. A Revolução Laudato Si é um convite, e é um convite mais amplo, e nós aqui no Brasil, através do Sinfrajup, do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, do OLMA, do Observatório Luciano Mendes de Almeida, junto com o Movimento Católico Global pelo Clima, estamos então celebrando esse começo de caminhada.
E temos a honra, o prazer, a alegria de estarmos aqui com o Leonardo Boff, com a Maria Clara, que são mais do que ícones, são mais do que representantes, são realmente profeta e profetisa dessa possibilidade de comunhão amorosa em defesa da Terra, em defesa de todos e todas que vivem e sofrem na Terra hoje. O nosso diálogo aqui vai ser um diálogo muito amoroso, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para perguntas e respostas. Então, a gente vai começar escutando o Leonardo, vamos ter uns 40 minutos, depois a Maria Clara, e comecei um começo de caminhada, a partir daí o diálogo se inspira e se faz em cada um dos nossos lugares. Então, em nome da família franciscana, em nome da família inaciana, eu queria agradecer profundamente Leonardo, Maria Clara, por esse tempo que às vezes a gente já está tão cansado, e que vocês ainda tenham essa disposição, essa garra, essa energia. É para a gente realmente uma alegria imensa poder estar com vocês essa noite. Paz e bem, a gente começa então escutando o Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Paz e bem. As duas famílias, as grandes famílias, têm uma dimensão, eu diria, internacional. A Ordem dos Franciscanos, por suas várias ramificações, os jesuítas, com seus grandes colégios, universidades. Quero saudar a todos vocês. Em momentos de grande crise, seja crises naturais ou agora com essa pandemia do coronavírus, os seres humanos deixam vir à tona aquilo que é fundamental da própria vida humana, que é o apreço à vida, que é a solidariedade, que é a interdependência de todos com todos, cooperação e o cuidado de uns com os outros, cuidado da natureza, cuidado da terra, nossa causa comum. Vivemos hoje um momento dramático da história da humanidade, porque mais que uma crise, é uma coação para mudarmos nossa relação para com a natureza e com a Mãe Terra. Isto é, vale dizer que é urgente um novo começo, um paradigma novo, que nos permita continuar vivos aqui na grande comunidade de vida, na casa comum, e levar avante o nosso projeto civilizatório. A Carta da Terra, que o Papa cita, e é um dos grandes documentos da humanidade, eu apresento porque é muito importante, e acho que há dois documentos que há uma perspectiva universal, que é a Carta da Terra. Eu mesmo participei do grupo coordenado por durante 10 anos consultamos milhares, mais de 100 mil pessoas, de todos os níveis, desde indígenas, gente das periferias, cientistas, para saber quais são os valores e princípios para salvar a vida no planeta e garantir um futuro para a Terra e para a humanidade. Então, a Carta da Terra diz muito claro, como nunca antes na história, o destino comum nos conclama um novo começo. Um novo começo. Não é uma melhoria, é um novo começo. Que chegamos nos limites da nossa civilização técnico-industrial e ela não tem recursos internos para resolver os próprios problemas que ela criou. Nesse momento, vivemos uma emergência planetária, ecológica. Por exemplo, no dia 20 de agosto desse ano, ocorreu a sobrecarga da Terra. The Earth Overshoot. Significa que os humanos consumiram todos os serviços e bens e insumos vitais não renováveis. Nós encostamos nos limites da Terra. E se nós continuarmos com o consumo, a Terra responde com mais aquecimento, mais escassez de água, mais eventos extremos, mais conflitos sociais também, porque a unidade forma uma grande unidade. E isso vai gerando a degradação do nosso
essa casa comum. E cientistas qualificados da ONU, só para acrescentar dados dessa emergência ecológica, grandes cientistas qualificados internacionalmente, a convite da ONU, estudaram as 9 fronteiras planetárias que de modo devem ser ultrapassadas, entre elas as mudanças climáticas, a escassez de água potável, o abuso do solo, a erosão da biodiversidade, a alteração do nitrogênio, entre outras. Pois aí se diz, se nós contaminarmos e ultrapassarmos essas fronteiras, a própria civilização entra em colapso. Como tudo é sistêmico, basta que 3 ou 4 não sejam mais sustentáveis para fazer cair todas as fronteiras. E eles alertam, será o colapso da existência humana sobre esse planeta. Então, acertadamente alertou o Papa na Laudato Si. Eu cito, as previsões catastróficas já não se podem olhar com desespero e ironia. As próximas gerações poderíamos deixar demasiadas ruínas, desertos e lixo. O ritmo do consumo, desperdício, a ação do ambiente de tal maneira as possibilidades do planeta que o estilo atual, por ser insustentável, só pode desembocar em catástrofes. Só pode desembocar em catástrofes. Então é urgente evitarmos essas catástrofes. Já estamos sofrendo uma agora. E ela atinge, curiosamente, não os cachorros, os gatos e os demais animais, só atinge o ser humano. Eu acho que é uma lição que a Mãe Terra está dando, e esse isolamento social, evitando as conglomerações, é uma espécie de retiro existencial, para nós pensarmos o que é fundamental. Fundamental é a vida ou é o lucro? É a economia ou a preservação da casa comum? Então, eu acho importantíssima essa articulação que está sendo criada. O Serviço Interfranciscano de Justiça e Apologia, da Conferência da Franciscana do Brasil, e o Observatório Luciano Mendes de Almeida, a Rede de Justiça Socioambiental dos Jesuítas e o Movimento Católico Global pelo Clima. Então, eu quero saudar essa aliança que nós fazemos, que são 2 grandes espiritualidades que podem contribuir para termos mais veneração, respeito e cuidado daquilo que é comum, que é a natureza e a casa comum. Então, a espiritualidade dessas 2 tradições poderão inspirar novas formas de cuidar a herança que recebemos, ou de Deus ou do próprio universo, que alguns chamam a Pachamama dos andinos, a Máter dos antigos, e nós modernos, a partir das intuições, mais que intuições, os dados científicos recolhidos. Primeiro, a pessoa sempre esquece isso. Primeiro que falou de Gaia, da Terra como um superente vivo, que cura o físico, o químico, as energias, de forma equilibrada, que sempre ela mantém a sua vida e reproduz essa vida e garante a vida da comunidade de vida e também a nossa vida humana. Então, em 1926, Vladimir Vernadsky, um grande biólogo russo, ele disse, vamos tomar... Já existia a palavra biosfera, mas ninguém usava. Ele escreveu de texto dele a biosfera, dizendo alguns estudos nos animais, as plantas, o ser humano. Vamos planeta como totalidade. Vamos estudar essa totalidade, que ela é um fenômeno em si do universo. E é um fenômeno que tem a base material, a base físico-química, a base espiritual, e ela é viva, ela é viva. Então, esse grande cientista James Lovelock, primeiro levantou a hipótese que a Terra é o nome grego vivo. Depois, em 2001, ele atou isso em Amsterdã, não em Haia, os seus dados com Margulis para mais de 2.000 cientistas. Foi aceito. Então, de hipótese,
passou sendo um dado de ciência. E nós, seres humanos, somos aquela porção da Terra que, no momento da sua complexidade, ela começou a sentar, a sentir, pensar, cuidar, amar, e rompeu o ser humano, homem e mulher. Nós somos terra. Até o próprio Papa, no número 2 da encíclica, diz: nós somos terra. Por isso que ser humano, homo, vem de humus, não é o vir, o homem, é o ser humano. E Adam vem de Adamá. Adamá é a terra fértil, terra fecunda. E Adão é o filho e a filha dessa terra. Então, nós somos terra, mas a terra que pente. Então, a nossa função, como seres que têm esse privilégio do amor, etc., é tomarmos decisões que sejam fundamentais e que garantam nosso meio ambiente, sem o qual nós não vivemos, um futuro discernível, possível, conveniente para toda a humanidade e para aqueles que vêm depois de nós, se vierem, porque os grandes virologistas que estudam os vírus, o maior deles, o mais conhecido, é Kemram. Ele diz: eu alertei que vinha o coronavírus. Falei para os chefes de Estado, ninguém tomou nada, uma decisão, porque diziam: como não sabemos quando vem, então não vamos investir. E veio e pegou quase todos os países de surpresa, fazendo uma dizimação na espécie humana. Já passamos de 1 milhão e vamos possivelmente a 2 milhões, ou se não mais, a descobrirmos uma vacina eficaz. Ele diz, esse David Cameron, veio esse vírus. Se nós não mudarmos nossa relação com a natureza, há um outro, the next big one, virá o grande vírus, face ao qual não há vacina, não há antibiótico, e ameaçará profundamente a biosfera. Possivelmente 80% da humanidade vai desaparecer. 80% vai viver em regiões habitáveis. Ele diz: esse vírus, caso nós não mudarmos, eu não sei quando nem como, mas ele virá. Então, vejam, eu acho que vale aquilo que eu disse. Tomemos a sério as previsões catastróficas da ciência, porque nós podemos não estar preparados, porque desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns, deixa perecer os outros. É uma arca de Noé que nós perecemos todos, ou nos salvamos todos. Daí a importância de nós termos referências, e esse é o tema que eu quero abordar rapidamente, referências que nos inspiram atitudes profundas, salvadoras, ecológicas, que sejam amigáveis da vida, que respeitem os limites do próprio planeta e amem essa herança sagrada que nós chamamos da Mãe Terra, a Gaia, a Magna Mater, a Pachamama dos andinos, e que nós somos parte dessa realidade. É a visão dos astronautas. Eles dão o testemunho daqui da Lua, das nossas naves espaciais. Não há diferença entre humanidade. É uma unidade só. É uma unidade só. E temos a mesma origem, o mesmo destino. Então, nós devemos cuidar. Eu acho que tanto São Francisco como Santo Inácio são referências inspiradoras de atitudes profundamente lógicas. Eu quero me deter, então, um pouco em São Francisco, que é por excelência, o Papa diz, que é por excelência aquele que é o exemplo de uma atitude ecológica, porque ele respeitava cada mínimo dos seres e chamava a todos com o doce nome de irmãos e irmãs. Então, ele, citando o Papa, como tão universal, para qualquer criatura era uma irmã unida a ele por laços de carinho. Por isso sentia-se chamado a cuidar de tudo que existe, até a das ervas silvestres, que deviam ter o lugar no horto dos conventos dos frades. Então,
Santo Inácio vai na mesma linha, mas essa a Maria Clara vai falar. Então, os dois têm algo em comum, que vislumbravam a Deus em todas as coisas. Viam no mundo como um sacramento que contém e revela a Deus. E São Francisco, por excelência, ele vivia essa profunda comunhão com todas as coisas, uma verdadeira fraternidade universal. Entendermos a ecologia, entendermos São Francisco, nós temos que ter um pressuposto, que é muitas vezes esquecido na modernidade, que é o resgate da inteligência cordial, sensível ou emocional. Observamos a inteligência intelectual, especialmente técnico-científica, que o Papa faz ponderações graves, porque essa racionalidade que virou irracional, ela nos trouxe muitas vantagens. Trouxe o antibiótico, melhorou nossa vida, mas, simultaneamente, ela criou uma máquina de autodestruição com armas químicas, biológicas e nucleares que pode liquidar com a vida por 15 formas diferentes. Como eu, no grupo do Gorbachev, perguntei a ele se isso era verdade. De só com as nossas russas, dispensando as americanas e outras, podemos destruir toda a vida no planeta, sem sobrar ninguém da história. A vida humana, porque a outra vida da natureza, dos animais, pode sobreviver. A Terra continuará girando ao redor do Sol, mas sem nós. Então, precisamos resgatar algo que nos comova. Então, essa inteligência intelectual, técnico-científica, é importantíssima, mas ela tem que ser enriquecida pela inteligência cordial. Essa tem 220 milhões de anos, que quando surgiu no processo da evolução os mamíferos, surgiu o cuidado, surgiu o amor, surgiu a sensibilidade, a ternura. Nós, seres humanos, não somos animais racionais, somos mamíferos racionais. O mais fundo de nós é o sentimento. No coração está o mundo de crenças, está o amor, está a amizade, está a ética, o universo dos valores. Está especialmente a espiritualidade, capacidade de nós sentirmos nas coisas uma presença misteriosa e poderosa, que chamamos de 1000 nomes. Não importam os nomes, mas essa energia que sustenta o céu, as estrelas e cada um de nós, e está nos dando aqui, possibilitando o diálogo. Essa energia de fundo, de onde vieram todas as coisas, e que os grandes cosmólogos, só cito um deles, que eu considero o maior, porque ele, com um grupo de 100 grandes cientistas na Califórnia, que estudam a história do universo. Ele diz que é a fonte originária de todo ser, que é uma espécie de mar sem limites, infinito, poderoso. Ele diz aquilo que as religiões atribuem a Deus, nós vimos. Não é simplesmente o quântico, que não é vácuo, é plenitude, possibilidade e virtualidade. Nós somos uma das realizações. Então ele diz, essa realidade está sempre, essa energia do mundo está sempre presente, nos sustentando e animando. Nós podemos abrir-nos a ela, podemos dialogar, acolhê-la. Nós não podemos é dominá-la, mas sentirmos na flutuação dela. E é o momento espiritual do ser humano. Então, não sente isso. Passo que a razão só tem 7, 8 milhões de anos. Quando surgiu o cérebro neocortical, que completa o cérebro límbico da sensibilidade. Então, hoje é urgente unir essas duas inteligências. Precisamos da ciência e da razão para dar conta da complexidade da nossa realidade, das sociedades mundiais. Mas não será a preço do coração, da paixão, do amor, da sensibilidade. Nós vivemos num mundo cruel de piedade, que deixa milhões de pessoas morrendo de fome, migrantes que tentam entrar pelo México, nos Estados Unidos, que vêm da África e tentam entrar na Europa e são expelidos. Então, temos que alimentar essa sensibilidade. Como diz a encíclica Laudato Si,
a capacidade de ouvir os dois gritos, o grito dos pobres e o grito da terra. Porque ambos estão crucificados. Nós temos que baixá-los da cruz. Temos que impedir que gritem. Isso depende da nossa sensibilidade de sentirmos esses gritos. Não basta ouvir, realmente. A razão pode fazer isso, mas o coração não. Se eu encontro um cadáver na rua, eu posso fotografar, olhar. Agora, se eu digo, esse cadáver é meu irmão, muda tudo, porque fala o coração, fala a sensibilidade, pois essa é a nossa situação, face ao alarme, face à degradação dos sistemas da vida no planeta, face à profunda miséria que grande parte da humanidade vive. E do último dado que veio lá da Suíça, da articulação dos bancos suíços, do Credit Bank suíço, diz que 1% da humanidade possui pessoalmente, não as suas empresas, possui pessoalmente 45% de toda a riqueza do planeta. E 40% da humanidade possui 1%, 1% da riqueza. Atrás desses dados se esconde uma enorme injustiça social. Injustiça é uma categoria da ética, mas teologicamente nós dizemos é um pecado social, estrutural, que ofende a Deus e os filhos e filhas de Deus. Então nós vivemos uma situação de pecado. Nós temos que superar essa situação. E aqui é um dos caminhos. A própria palavra diz ecologia, cuidar da casa comum. O próprio formulador Ernst Haeckel, 1886, que criou a palavra, disse ecologia é uma espécie de economia doméstica, da casa comum, para que ela seja habitável, não só para nós, para todos os seres. E ele inaugurou um paradigma novo. Diz, não basta fazer como as ciências vêm até agora fazendo e continuam fazendo. As casas de especialidades, da totalidade. Ele diz que ecologia é a relação dos seres vivos entre si, todos os seres entre si e todos com o seu entorno, com o seu meio ambiente. Então, a ecologia é a ciência das ações, não é dos objetos, das relações entre todos os objetos e todos os seres. Uma teia fantástica. E hoje ficou claro para nós, pela física quântica, pela nova cosmologia, que tudo é relação. Não existe nada fora da relação. Todos são unidos nessa teia imensa, que é o filo condutor da encíclica, que todos estão interligados entre si. Desde a florzinha do campo, a cotovia, o ser humano, Deus, tudo formamos uma grande comunhão entre nós. Então, o universo não é feito do conjunto dos seres. O universo é feito da articulação de todas essas redes de energia. Matéria não existe. Matéria é energia altamente pensada. Isto Einstein não mostrou. Que matéria e energia são equivalentes. Então, São Francisco captou essa dimensão de fascínio, essa dimensão de energia que enche o universo. E, por isso, o que mais impressiona a nós, modernos, diante da figura de São Francisco, é a sua inocência, o seu entusiasmo pela natureza, sua para com todos os seres, capacidade de compaixão pelos pobres, de ter como. E ele usa 242 vezes a palavra coração nos seus escritos. 242 vezes. Coração 42 vezes. Uma vez inteligência. 242 vezes irmãos. E sempre com qualificativo. Meus amadíssimos irmãos, meus queridos irmãos. Irmãos, amor 20 vezes. Verdade 12 vezes. Misericórdia 26 vezes. Intelecto uma vez. Então, a gente vê aqui o predomínio da razão sensível. Ele sentia que os seres são irmãos e irmãs. Isso que era a mística de São Francisco, para nós é um dado da ciência.
quando nos anos 50, Rick Dawson morreu ano passado, o Crick está vivo ainda, descobriu o código genético, desde a ameba mais originária, passando pelas grandes florestas, dinossauros, pelos cavalos, colibris, chegando a nós, todos os seres vivos têm os mesmos 20 aminoácidos, mesmas 4 bases fosfatadas. Dito numa linguagem mais pedestre, mais comum, temos 20 tijolinhos, 4 tipos de cimentos, e nós combinamos esse cimento e os tijolinhos e aparece a biodiversidade. Qual é a conclusão disso? Que nós somos científicos, todos primos, somos irmãos e irmãs uns dos outros, com as florestas, com os animais, com os seres humanos principalmente. São Francisco intuiu isso. Era a intuição mística dele. Hoje nós sabemos por um dado de ciência. A Carta da Terra incorpora isso. O Papa, fundamentalmente, um laço de fraternidade nos une a todos. Então, temos que resgatar essa sensibilidade fundamental. Sem a nós não vamos ganhar. O Papa diz, quando fala no final da sua encíclica, espiritualidade, que devemos alimentar a paixão pelo cuidado, uma paixão que nos move, que nos incentiva para a casa comum. Então, essa paixão viveu São Francisco. E eu quero ler um trecho que eu acho muito importante, daquele que foi professor de Martin Heidegger, que é Max Scheler. Ele escreveu um livro que pouca gente lê, mas é muito importante. A essência e armas da empatia e da simpatia. E aí Max Scheler diz que São Francisco é o representante mais importante no Ocidente do modo de relação de empatia e simpatia. Trata-se de um encontro único entre o eros humano e o agape, o amor divino, numa pessoa totalmente santa e genial. Trata-se de uma tão perfeita atração entre os dois, o humano e o divino, que temos uma espiritualização da matéria e uma materialização do espírito. Nunca, continua Max Scheler, nunca na história do emergiu uma figura com tais forças de simpatia, de emoção universal, como encontramos em Francisco de Assis. Nunca mais essa unidade pôde ser mantida e essa inteireza foi conservada com todos os seus elementos, como São Francisco o realizou em sua filosofia. O que veio depois são as várias ciências compartimentadas, fazem a síntese, mas sempre mal articuladas e unilaterais. Então, São Francisco é um arquétipo, é um meio para mantermos essa profunda unidade de todas as coisas. O próprio Freud, naquele famoso livro, O Mal-Estar da Civilização, quando aborda a simpatia, ele chega a dizer, Francisco de Assis reconheceu que a simpatia e a empatia pode ser vivida com os seres, e esse amor pode ser vivido em relações com os seres mais estranhos e mais distantes. E isso viveu Francisco de Assis. O próprio Freud reconhece isso. Então, nós estamos, nesse momento, na urgência de vivermos essa sensibilidade, sem a qual nós não nos movemos. E aí se cria a fraternidade universal, porque somos irmãos e irmãs. Para São Francisco chegar a essa fraternidade, ele foi pelo caminho da radical pobreza. Para São Francisco, a pobreza não é um catético, não é não ter, é a capacidade de dar e mais uma vez dar. É tirar tudo aquilo que impede o contato direto com você, olho a olho, rosto a rosto, coração a coração. São os interesses que nos distanciam dos outros, afastando esses interesses, me despojando disso tudo, eu estou face a face com o outro. E daí desculpa a beleza, a sua grandeza, a grandeza do universo, de cada criatura, até a pequena minhoca que está na estrada e não consegue criar o seu buraco, Francisco a toma e a leva do lado. Vê um quebrado, enfaixa-o, para que ele possa se recuperar. Essa ternura e compaixão com todos os seres, até com o lobo de Gúbio, que ameaçava a cidade de Gúbio. Ele vai ao encontro.
E o lobo de Gube estende a pata. Por quê? Sentiu o irmão, a inocência que é guardar infantil na idade adulta, capacidade de ser inocente, de ser sensível a todas as coisas. Então, o resultado dessa pobreza é a fraternidade, porque tiramos tudo aquilo que nos impede o encontro do outro. E aí se realiza, então, aquilo que todos nós buscamos. Na casa comum, temos que não só viver, conviver. Irmãos e irmãs, numa grande fraternidade. Mas não só entre nós, com a grande comunidade de que formam todos os seres vivos, mas também a comunidade inerte, montanhas, lagos, rios, porque tudo que existe merece existir, tudo que vive merece viver. E nós estamos nessa grande onda da vida que perpassa o universo. Então, São Francisco fez essa síntese, que ele revela o famoso Cântico Irmão Sol, que é a primeira peça literária italiana escrita na língua vulgar da época, que hoje é o italiano clássico. E foi muito estudada o poema, ao Irmão Sol, porque ele faz a síntese entre a ecologia exterior, que são todos os seres, com a ecologia interior. E houve um grande pensador franciscano, Éloi Leclerc, que é um sujeito dos campos de exterminista. Se salvou por um triz, quase morreu. E em agonia ele teve uma transfiguração, porque ele se perguntava, é possível a fraternidade entre os seres humanos? Ele duvidava, voltou para o convento e levou anos no coração. Mas disse, eu descobri a fraternidade possível em São Francisco de Assis, porque ele se fez pobre e humilde, não tinha vergonha de suas raízes humildes da terra. Uniu-se com os seres mais humildes e aceitou as nossas raízes terrenais, obscuras, e com eles conviveu em plena fraternidade. Ao fazer isso, ele irradia, ele faz esse hino, esse estudioso, usando a nova hermenêutica de Paul Ricoeur, de Gaston Bachelard, dos arquétipos de Carl Gustavo Jung. É um texto que vale a pena ler, que diz o Cântico do Irmão, e ele diz que é o inconsciente todo que vem à tona. Primeiro começa o Senhor Irmão Sol e fecha com a Senhora Irmã Terra. Desse cósmico nascem todas as coisas e todas são colocadas com o arquétipo mais aflorado em nós, que é o ânimos, masculino e feminino. Então é o Sol e a Lua, o vento e a água, o fogo e a terra, todos em casaizinhos. Representam um inconsciente que encontra a sua síntese, encontra a sua identidade. No fim, ele inclui a própria morte. Aquilo que parece negar a vida, para ele é uma transfiguração. Porque nós não somos chamados a acabar com a morte. Nós somos chamados a nos transfigurar através da morte. Dito no dialeto cristão, nós não morremos, nós não vivemos para morrer. Nós morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. Então, a alternativa cristã nossa de São Francisco não é a vida ou a morte. Vida ou a ressurreição. É a vida que nunca termina. Passa pela morte. Se transfigura através da morte, mas não se acaba com a morte. São Francisco está morto como irmã, não como uma bruxa inimiga que vem nos roubar a vida. Ele se deita nu sobre a Mãe Terra, pede que os frades o deitem nu sobre a Mãe Terra, para estar em profunda comunhão com ela. E canta, espantem-se, faz cantilene, que a mãe dele era francesa, ele falava francês, passou muito no Languedoc, no sul da França, as cantigas de amor, que eram profanas. Ele morrendo canta essas cantigas de amor, porque tudo é inocente nele, tudo é transfiguração, colado com a terra. Então a terra acolhe o seu filho, que a considerou senhora, porque é o arquétipo de base, mas irmã terra,
Mãe e irmã terra. Senhor, arquétipo de base, mas irmão só, porque ele é uma criatura de Deus. Ele fez assim, o mundo interior, a ecologia interior com a ecologia exterior, e aí ele se transfigurou. E de tal maneira se transfigurou que ele levou sinais de Cristo crucificado, os estigmas, que é uma espécie de mistério. Então, ele realizou essa síntese que nós precisamos buscar, porque cada um tem que fazer a sua síntese na vida, que é a própria identidade, unindo todos os elementos, todas as nossas experiências, especialmente a nossa comunhão com essa energia de fundo, que nós chamamos Deus, uma energia poderosa e amorosa, que continuamente nos acolhe. São Francisco viveu essa espiritualidade e eu acho que ela é um exemplo para nós. E eu queria terminar a minha fala aqui com aquilo que se transformou numa cantiga lá na Úmbria. Bom, já não sei mais onde que está, então desculpe. Eu tinha marcado aqui para ler, mas não achei mais, perdi. É uma cantiga que lá na Úmbria se canta, que vem lá do tempo medieval e é uma canção popular, que no fundo diz São Francisco chorando. Senhor, eu peço perdão, porque eu amo o sol, amo as estrelas, amo todas as criaturas, amo os pássaros, amo os animais, quando eu devia amar só a ti. O Senhor responde, Francisco, eu amo o sol, amo a lua, amo todas as criaturas, amo os pássaros, amo Clara como você ama, porque eu também amo todas as criaturas, então não chore. É uma cantiga popular que é de uma lenda que vem lá do tempo medieval para mostrar a profunda comunhão do Francisco com todas as coisas. Então, eu acho que ele é um inspirador. É o patrono de todos os que se ocupam com a ecologia. E hoje todos nós devemos ser ecológicos, isto é, ajudar que a casa comum seja habitável para todos. Eu acho que as duas grandes espiritualidades das famílias franciscana e jesuíta, modos de vida e de relacionamento fundamentais para reinventarmos uma forma amigável, reverente e cuidadosa para com a terra e a natureza. Daí nascerá uma civilização biocentrada, fundada na interdependência entre todos, na solidariedade, na ação, no cuidado, com tudo que existe e vive, especialmente com os mais desprotegidos, invisíveis, numa grande fraternidade universal. O Covid-19 é um sinal que a Mãe nos envia para assumirmos cuidar do Jardim do Éden, isto é, cuidar da Mãe Terra, como está no Gênesis 2,15. Se juntos, as duas ordens que estão no mundo inteiro, dos franciscanos, dos jesuítas, associam outros, nos para realizar esse sagrado propósito. Daremos prova de que nem tudo do paraíso terrenal se perdeu. Ele começa a crescer dentro de nós e se expande para os espaços exteriores, fazendo de verdade a Mãe Terra, a verdadeira e única casa comum, na qual podemos viver juntos na justiça, na paz, na alegre celebração da vida. As duas tradições espirituais, agora unidas em defesa e promoção da vida em terra, podem protagonizar, daí a revolução, protagonizar os primeiros passos rumo a essa transformação necessária de uma nova relação terna e fraterna com todos os humanos, com todos os seres. E aí sim vivemos sob o arco-íris da graça de Deus, que é Pai e Mãe de infinita bondade. Muito obrigado e paz e bem. Obrigada, Leonardo. É uma alegria renovada sempre te escutar. Eu acho que essa ternura, né, que você talvez mais do que qualquer um de nós franciscanos vive, experiencia e transpira e, portanto, também nos inspira. Então, nossa profunda gratidão, nossa ternura imensa a você por essa franciscanidade vivida, né? Falada, pensada,
mais experienciada, né? Vivida na prática, vivida no cotidiano. E essa compreensão tão bonita que inocência, que cordialidade, como diz já o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, não são dados românticos, não é uma saída do mundo, né? São Francisco não era esse romântico dos passarinhos, ele era essa pessoa profundamente transformadora, revolucionária, que hoje nós precisamos dessa revolução de ternura, de amor, para construir nesse jardim maravilhoso uma comunidade de vida onde nós também, seres humanos, sejamos uma boa notícia para os outros, né? E aí, com essa alegria de ter escutado Leonardo, a gente agora acolhe a Maria Clara, minha professora, nossa mestra inspiradora, realmente uma alegria, uma filha digníssima de Santo Inácio, que com a gente aqui nesse momento nos honra com a sua presença. Então, Maria Clara, com a palavra. Muito obrigada, Moema. Muito obrigada, Leonardo, pela belíssima reflexão. É um desafio grande falar depois do Leonardo sobre este tema, mas vamos lá. Estamos aqui para fazer uma revolução. Então, cada um tem que somar com aquilo que pode trazer, né? Eu queria começar, assim, com uma epígrafe de uma filósofa francesa, filósofa e mística, que eu gosto muito, tenho acompanhado bastante os escritos dela. Morreu durante a Segunda Guerra Mundial, Simone Weil. Ela era louca por São Francisco. Ela era, desde pequena, quando ela ainda nem pensava em se aproximar de Deus, da religião, era agnóstica, de família judia, mas agnóstica, militou no Partido Comunista, enfim. Mas ela sempre foi fascinada por São Francisco. Ela dizia que ele era pura poesia, que a corporeidade dele fazia uma comunhão com tudo que existia, como ela nunca tinha visto. E ela dizia uma frase que me parece assim lapidar. Ela dizia: para saber se uma pessoa ama a Deus, pergunte-lhe não o que ela pensa de Deus, mas o que ela pensa do mundo, né? Então, essa frase me parece muito importante para isso que a gente está conversando aqui nessa noite. Francisco e Inácio são dois santos bem diferentes e geraram duas espiritualidades que têm muito em comum, mas que são diferentes. Um é medieval, o outro é moderno, né? Inácio nasce nos albores da modernidade e assimila o melhor da modernidade. Inclusive, dialoga com a Reforma, né? A Reforma Protestante. Então, toda essa questão da liberdade, do discernimento, ele assimila bem. Porém, ele tem um pé na Idade Média também. E acho que dali vem a grande devoção também que ele tem a Francisco. Nos exercícios espirituais, que são sua grande obra, das 4 semanas dos exercícios, 3 ele pede para o exercitante contemplar os mistérios da vida de Cristo. E isso é uma forma de oração, uma devoção explicitamente medieval, né? Contemplar as cenas do Evangelho. Então, é um moderno, mas que tem também um coração na Idade Média, em toda aquela maravilhosa espiritualidade, e um coração ligado a São Francisco. Tanto que, no começo da sua conversão, ele queria fazer as mesmas coisas que São Francisco e São Domingos fazia. Ele se perguntava, se São Francisco pôde, por que não eu? Né? Depois ele vai evoluir, vai ver que Deus pede dele uma coisa diferente, mas sempre esse amor por São Francisco foi presente nele. Ambos são contemplativos. A diferença de Santo Inácio é que ele, como moderno que é, ele não pode permitir que a contemplação não desemboque em ação, né? Ele se sente movido à ação e é um estratega. Ele organiza a ação e a ordem religiosa que ele funda, a Companhia de Jesus, se notabilizou por isso, né? E questo si fa vedere soprattutto nella congregazione, nell'ordine che ha creato, di servizio alla Chiesa, di servizio al mondo. Ele encarna o espírito moderno. Então, São Francisco contempla a beleza, se irmana com ela, tudo isso que Leonardo Francisco contempla la naturaleza, e depois se apura, como disse Simone Weil. Se pode encontrar o traço do amor pela criação e a preocupação com o mundo como inseparável do amor a Deus, né? Então, a ternura para com o mundo, o amor pelo mundo,
que a criação de Deus é inseparável do amor a Deus também em Santo Inácio. A experiência de Deus de Inácio de Loyola foi a mola propulsora de toda a sua vida, de toda a sua obra. A tal ponto esse Deus que se aproximou em graça da vida desse que era um cavaleiro militar, né? Levava uma vida muito agitada, atribulada, né? Ele, com a experiência de Deus, ele não se poderia compreender, não poderia entender a sua identidade, senão a partir dessa experiência que mudou sua vida, que o animou e que moveu sua vida inteira. E a gente pode perceber que a sua experiência de Deus é inseparável da sua experiência do mundo. O mundo, criação de Deus, é para Inácio o lugar onde ele vai poder perceber esse mesmo Deus que o tocou de maneira inesquecível quando ele se feriu na batalha em Pamplona contra os franceses e teve que ficar meses no castelo de sua cunhada, que era uma pessoa muito religiosa, convalescendo. Aí ele leu a vida de Cristo, a imitação de Cristo, a vida dos santos, e aí é que Deus começou realmente a mover o seu interior na direção de um novo caminho. Então, o Deus de Inácio é fundamentalmente o Deus trinitário, né? Deus que a fé cristã invoca como Pai, Filho e Espírito Santo, assim como o Deus de Francisco. Espírito Santo. Onde Santo Inácio vai se mover, vai trabalhar, vai sempre estar marcado por essa espiritualidade trinitária, né? Deus criador, que cria o mundo, que envia o Filho para salvar o mundo e que envia o Espírito para suscitar pessoas que vão ser no mundo outros Cristos e vão transformar o mundo. Então, o movimento que marca toda a espiritualidade de Inácio é a compreensão da origem dos seres criados em Deus e de seu retorno a Ele. Inácio vai experimentar que esse movimento de descida de todos os bens e dons do alto, né, na origem do ilimitado, vai então aterrissar no limitado do mundo das coisas para que tudo volte ao Pai, que é o Criador de tudo, e ali se inserem todos os mistérios cristãos, a criação, a redenção, a salvação, a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, o dom do Espírito, a Igreja. Então, o movimento trinitário de descida do Deus Trino ao seio da criação, transfigurado por sua presença em todas as coisas e o retorno dessas coisas à vida imanente de Deus, íntima desse mesmo Deus, marca, configura a espiritualidade e a missão de Santo Inácio. Então, essa espiritualidade que Inácio vai deixar registrado nas poucas obras que escreveu. Algumas ele nem escreveu, ditou a seu secretário, né? A autobiografia é ditada ao padre Luiz Gonçalves da Câmara, quando Inácio já estava no fim da sua vida. Então, ele faz uma releitura de toda a sua vida e ele dita essa autobiografia ao padre Luiz Gonçalves da Câmara. Mas a sua grande obra, a maior obra, são os Exercícios Espirituais, que são um texto que não é tanto para ser lido assim, corrido, mas é para ser um caminho de espiritualidade a ser praticado. São exercícios, né? Inclusive, no primeiro parágrafo dos exercícios, Inácio diz: assim como caminhar, andar, correr são exercícios corporais, chamamos exercícios espirituais a todo modo de preparar a consciência, de examinar-se, de orar, de meditar, de contemplar. Esses são exercícios espirituais. O espírito se exercita assim como o corpo. O ser humano é así como el cuerpo. El ser humano es un cuerpo animado por el espíritu. O movimento dessa experiência registrada na autobiografia e nos exercícios é uma peregrinação. Inácio se intitulava a si mesmo o peregrino, né? E ele, de uma certa maneira, a sua visão de Deus, a sua ideia de Deus era de um Deus peregrino também, que saía do alto e vinha ao mundo para habitar todas as coisas, transfigurá-las segundo o seu coração e o seu amor, né? É um Deus peregrino que vem ao encontro do ser humano no meio do mundo, atraindo a uma comunhão sempre mais plena, né? Essa experiência vai gerar uma prática, então, né? Uma prática que encontra sua matriz no agir do próprio Deus, né? Que trabalha e age sem cessar em favor
do ser humano, das criaturas, no meio do mundo, com seu amor misericordioso e suscitando também um serviço que começa e termina no amor. O amor experimentado é o verdadeiro nome desse Deus, que é o sujeito da experiência de Inácio, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde as primeiríssimas horas em que Íñigo de Loyola sentiu o toque incandescente da graça de Deus, a figura de Jesus Cristo tem lugar central na sua experiência, né? Assim como para São Francisco também, né? Inácio é um apaixonado por Jesus Cristo e tudo que ele quer na vida é seguir Jesus Cristo, servi-lo, configurar-se a ele da maneira mais íntima possível, né? Assim aparece narrado na autobiografia. O cavaleiro sedento de façanhas heróicas, e o Cristo se revela a ele como Senhor, que lhe permitirá, então, distinguir-se, né, é a aspiração de Santo Inácio, a seu serviço. E no seu coração ele só alimenta um único desejo: servir a Nosso Senhor. A palavra serviço está presente em toda a espiritualidade de Santo Inácio. O Cristo de Santo Inácio, sem perder nada da sua realeza e majestade, no entanto, é o Cristo pobre e humilde, ao qual se deve seguir e servir na pobreza e na humildade. Outro ponto de comunhão com São Francisco, né? Ser pobre, não é só servir os pobres, mas é ser pobre, assumir a pobreza, porque o seguimento de Cristo só pode se dar na pobreza. Então, as visões do Cristo pobre e humilde vão se repetir muitas vezes na experiência desse nobre, gentil homem transformado em peregrino, seja quando ele sai de Loyola e vai para Barcelona, percorre várias cidades ali da Espanha, seja quando ele vai a Jerusalém. Seu desejo era ficar em Jerusalém, mas ele não consegue ficar, ele tem que voltar. Depois, quando ele consegue juntar os primeiros companheiros, ele pensa em voltar para Jerusalém, mas não consegue, e aí ele sente que deve ir a Roma, então se colocar a serviço do Papa. E é aí que nasce a Companhia de Jesus, né? Quando Inácio estava a caminho de Roma, com seus primeiros companheiros, ele tem uma experiência num lugar chamado La Storta, bem perto de Roma. Essa experiência que o marcou definitivamente. Aí, então, Cristo aparece como pobre, humilde, carregando a sua cruz, e o Pai apontando para Inácio, dizendo ao filho: quero que você tome esse como seu servidor. E Cristo dizendo a Inácio: eu quero que você nos sirva, a mim e ao Pai. E aí ele sentiu uma tal mutação na sua alma que ele, então, fica cheio de ânimo para ir a Roma e se apresentar ao Papa, né? Agora, Cristo, a quem Inácio serve, quer servir apaixonadamente, é inseparável da comunhão trinitária com o Pai, né? Que o envia ao seio da criação como Salvador, para desde aí redimir todas as coisas. Filho do Deus Pai, Criador de tudo que existe, esse Cristo, na sua descida, né, salvadora e redentora, na sua encarnação e no seu mistério pascal, clareia os olhos de Inácio, fazendo-o ver todas as coisas novas. Então, logo depois da sua conversão, quando ele fica curado e sai de Loyola, ele tem uma enorme iluminação à beira de um rio. E é uma iluminação sobre a criação. Ele diz que aí teve uma luz assim, fulgurante sobre o modo como Deus criou todas as coisas, à beira do rio Cardoner, né? E ali, então, ele vê que ele tem que servir a Deus Nosso Senhor dentro dessa criação, no meio de todas as coisas, procurando a melhor maneira de transformar esse mundo segundo o coração de Deus. É uma visão transfigurada da criação que vai marcá-lo para sempre. Essa visão inaciana da criação e o gozo da contemplação do Criador nunca é para Inácio uma contemplação idílica de um universo perfeito, pronto e acabado. Pelo contrário, é a visão lúcida de um mundo que, embora saído das mãos do Criador e habitado por ele, carrega em si a marca da divisão, da destruição, do pecado, do conflito, né? Então, o Deus Criador é também o Deus que entra na história do mundo e na história humana para salvar, né? Para redimir. E, então, na contemplação da encarnação, dos exercícios,
Inácio propõe a Santíssima Trindade olhando o mundo com um olhar amoroso e compassivo e vendo embaixo os seres humanos que se degladiam com todas as suas diferenças, na sua imensa diversidade. As palavras são, inclusive, bonitas, né? Uns brancos, outros pretos, uns chorando, outros rindo, uns em guerra, outros em paz, e o envio do Filho ao meio dessa diversidade dividida pelo pecado. Façamos a redenção do gênero humano. E o terceiro ponto que o exercitante é chamado a ver, a Trindade, a humanidade em discórdia, e um ponto em Nazaré, onde Maria ouve a saudação do anjo. E Maria acolhe, diz: eis a escrava do Senhor, e a encarnação acontece no seio desta humanidade, né? A redenção do gênero humano começa no corpo dessa mulher. Então, a espiritualidade de Santo Inácio junta o gozo de ser criado, de ser parte intrínseca dessa criação saída das mãos de Deus, mas também o que ela implica de dever, o dever de louvar, reverenciar e servir esse Deus Criador. Vou ler um parágrafo dos exercícios de Santo Inácio chamado Princípio e Fundamento, é o número 23, onde ele sintetiza essa visão dele da criação e da necessidade de louvar a Deus através da criação. Diz assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isto salvar sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado, ou seja, louvar, reverenciar, servir e salvar sua alma. Donde se segue que o homem tanto há de usar delas quanto o ajudam para o seu fim, e tanto deve separar-se delas quanto disso o impedem. Aqui já está em embrião aquilo que vai ser um ponto central na espiritualidade e na mistagogia de Santo Inácio, o discernimento dos espíritos. Então, tudo é criado por Deus. Tudo, portanto, é bom. Tudo que é criado sai das mãos do Criador. Mas nem tudo convém em todas as situações. Portanto, é importante discernir para saber o que ajuda em determinada situação e o que não ajuda. Pegar o que ajuda, tomar tanto quanto. Tudo que ajuda, tomar. Tudo que não ajuda, deixar de lado. E assim procurar sempre o maior serviço e a maior glória. É muito importante isso no discernimento dos espíritos. O Papa tem falado constantemente sobre o discernimento. O discernimento não é entre uma coisa boa e outra ruim. Entre uma coisa boa e outra ruim não há discernimento possível. Pode até haver a inclinação para fazer a coisa que não é boa, mas aí não há discernimento. O discernimento é entre uma coisa boa e uma melhor, né? Qual é a melhor? Qual é a que mais me leva a servir a Deus Nosso Senhor? Qual é a que mais vai contribuir para a maior glória de Deus? Eu digo isso porque nós estamos iniciando uma revolução, né? A Revolução Laudato Si. É importante como estratégia dessa revolução, e aí eu acho que Santo Inácio pode nos ajudar muitíssimo, discernir constantemente que meios vamos usar. Quais são os meios mais adequados, que mais vão ajudar a que realmente essa revolução se faça, né? Seja no sentido de espalhar essa convocação, seja no sentido de criar novos gestos, novos paradigmas, novo estilo de vida. Leonardo falou muito do que a Covid-19 nos colocou num retiro existencial. É verdade. Nesse retiro existencial, nós podemos ver que essa pandemia, que é tão dolorosa, que já vitimou tanta gente, no fundo, para a humanidade, foi uma graça, foi um aviso. Nós estávamos num carro a toda velocidade, batemos num muro, que foi a Covid-19. Se não tivéssemos batido nesse muro, teríamos caído no abismo, provavelmente, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de ver o que no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de lidar com as coisas, precisa mudar, precisa ser transformado. Qual é o que melhor pode nos levar a
ajudar a nossa Mãe Terra, a natureza e as criaturas vivas com as quais todos estamos interligados, a realmente sair dessa situação de ameaça e de opressão em que elas se encontram, né? Então, é parte integrante da experiência do Deus de Inácio essa luta do discernimento dos espíritos e que vai permitindo que, progressivamente, o Espírito Santo triunfe nele dos demais espíritos que o movem. Nós somos movidos, somos campo disputado, somos movidos por diversos espíritos, né? Então, o lucro nos puxa para um lado, a vontade de acumular riqueza nos puxa para o outro, e nisso tudo o Espírito Santo nos move para a direção de redimir a criação, a humanidade, de devolver a Deus o mundo que ele criou, transformado, transfigurado. Para que o Espírito Santo triunfe dos outros espíritos, é importante que a gente faça, então, o discernimento, né? O amor e o desejo de seguir ao Cristo pobre e humilde, colaborando com ele na redenção da criação ferida, onde a face luminosa do Criador se encontra obscurecida pela sombra do pecado, vai ser, então, essa experiência do espírito que triunfa sobre os demais espíritos que agitam e movem em direções contrárias, que irá nos configurando sempre mais ao Cristo na sua missão salvadora para cumprir a vontade do Pai, né? Esse mistério trinitário, então, é que vai configurar toda a espiritualidade inaciana, né? Sob o aspecto de uma tensão poderosa entre o movimento trinitário que sai do coração da vida divina imanente, se derrama salvífica e economicamente na totalidade da realidade, transfigurando e fazendo novas todas as coisas e reconduzindo-as de volta à própria vida imanente de Deus. Na luz dessa Trindade Santa e nesse movimento de descida e subida, tudo se inscreve. Os outros mistérios da fé e da ciência, as coisas sobre a face da terra, as coisas espirituais, o Cristo como enviado do Pai, Verbo, Criador e Redentor. E nessa luz trinitária, Inácio vai ver tudo proveniente da Trindade culminando nela, né? E nesse movimento descendente, então, que é o primeiro, né, que transfigura todas as coisas, Inácio vai perceber que Deus e a experiência de Deus não acontece a não ser nessas coisas. Quer dizer, a experiência de Deus não acontece fora do mundo, mas acontece no mundo, né? O lugar de Deus, tal como é percebido e experimentado por Inácio, não é outro senão o mundo. O lugar onde a graça divina se mistura com as coisas criadas, inclusive com o pecado humano, e que o próprio Deus vem resgatar e conduzir à sua primitiva origem no seio da comunhão trinitária, né? Então, já desde Loyola, nos primórdios da sua conversão, o elemento cósmico do mundo criado, da natureza, está incorporado na oração de Inácio, né? Isso nunca foi muito ressaltado, nunca foi muito valorizado, né? Mas na sua antropologia, na sua experiência, esse elemento cósmico está presente, né? E no inflamado amor que ele começa a sentir em relação às outras coisas, às outras pessoas e àquele de quem provém essas maravilhas. Tanto que, quando ele relata ao padre Luiz Gonçalves da Câmara, que redigiu sua autobiografia, o tempo que foi da sua convalescença em Loyola, logo após o ferimento, ele sublinha com especial ênfase, eu estou citando aqui a autobiografia, que a maior consolação que descobrira era contemplar o céu e as estrelas. Fazia-o muitas vezes e por muito tempo, porque com isto sentia em si um muito grande esforço para servir a Deus Nosso Senhor. Então, a contemplação da beleza do universo, do céu, das estrelas, é algo que move o coração de Inácio no sentido de servir a Deus, né? Assim também, já no final da sua vida, seus discípulos, os jesuítas, relatam que ele chorava de emoção quando via uma flor, quando via algum elemento da natureza. Ou seja, esse elemento cósmico sempre esteve presente em sua espiritualidade. Até o fim dos seus dias, continuou experimentando essas luzes e consolações oriundas da contemplação das belezas da criação. Então, nessa iluminação que ele teve à beira do rio,
Cardoner, ele se sentiu envolvido por uma onda imensa que vinha de Deus e impregnava todo o universo criado da presença desse mesmo Deus. E aí as criaturas para ele se tornaram transparentes, diáfanas, e todas as coisas cantavam a glória de Deus. O mundo passou a ser visto por ele como morada de Deus, o lugar onde o Senhor se deixa encontrar. Porém, esse mundo, né, não é totalmente redimido e reconciliado, e a lucidez do santo, iluminada pela graça, vai fazê-lo ver que é preciso discernir tanto quanto aquilo que faz com que o mundo fique mais transparente da presença de Deus, daquilo que ensombrece e esconde essa presença que desordena o mundo e a criação, né? Então, eu acho que nós hoje vivemos um momento onde nós estamos vendo com alguma clareza que essa sombra está muito presente na nossa relação com a criação, né? Acho que o grande mérito dessa encíclica fantástica do Papa Francisco, que, a meu ver, inaugura um novo capítulo na doutrina social da Igreja, é outra coisa. Vai ser antes da Laudato Si e depois da Laudato Si. É um documento que foi saudado, inclusive, por pessoas de fora da Igreja, intelectuais que não são crentes, não têm fé, Edgar Morin e outros. Realmente é um documento notável, né? Onde o Papa mostra uma nova visão, um novo paradigma para contemplar o universo, né? Ou seja, a Laudato Si deixa patente que não há como fazer uma separação entre os seres humanos e o resto da criação. Todos estamos interligados, e o que acontece com um acontecerá com todos. E o antropocentrismo, um tanto arrogante, né, que ao qual nós demos preferência na nossa atitude diante do mundo, tem que ser mudado urgentemente, sob pena de não só a criação sofrer, a natureza, a Mãe Terra, mas nós perecermos, né? Porque a vida está toda ela interligada, né? Então, essa lucidez que Santo Inácio teve sobre a beleza do mundo, a maravilha da criação, mas, ao mesmo tempo, a sombra que pesa sobre a criação quando há um desvio do que deve ser feito do melhor para que a criação seja segundo o coração de Deus, é o que nós estamos sendo desafiados a ver hoje, né? Não podemos consentir que a morada de Deus, a morada da vida, a morada das criaturas que saem da mão de Deus, seja esse lugar conflitivo, dividido, que tem políticas destrutivas e predatórias nos recursos da Mãe Terra com a qual ela alimenta seus filhos, né? Então, se continuarmos agredindo a Terra, sugando-lhe os recursos, pomos em perigo a vida de tudo aquilo que é vida, e a nossa própria, né? Então, a face da Terra e o conjunto da humanidade são colocados sem retoques diante daquele que se dispõe a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio. Santo Inácio manda ver a imensidão enorme, o globo do mundo no qual se encontram tantas e tão diversas gentes, e também os contrastes que tem essa humanidade, e também a criação e tudo que vem das mãos de Deus. As coisas, o mundo, são passagem e mediação obrigatória para encontrar a Deus dentro da visão de Inácio. E o uso que delas se é chamado a fazer deve ser impregnado de discernimento, para que o ser humano possa usar ou deixar na medida em que servem de ajuda ou de obstáculo para, através delas, encontrar o Criador, o Senhor de todas elas. O homem é corpo, o ser humano é um corpo, vive sua relação com Deus nas relações que mantém com as coisas criadas e com o mundo. O lugar de seu louvor e da sua reverência é o mundo. Então, essa palavra reverência vai ser muito importante, né? As outras coisas sobre a face da Terra merecem reverência porque foram criadas pelo Criador, né? Se prestamos reverência a Ele, temos que prestar reverência à obra de suas mãos e não destruí-la. O mundo vai ser, então, o horizonte penúltimo da vida e do desejo do ser humano, enquanto ele é sacramento, sinal da presença e da ação do próprio Deus. Porque, ao mesmo tempo que ele transcende as coisas com a razão,
Deus cria e coloca essas coisas à disposição do ser humano para que ele cresça, para que ele cuide delas, para que ele amorosamente as reverencie e não para que ele as destrua. Que Deus se revela e se faz presente através dessas mesmas coisas no meio delas, né? Então, esse Deus criador, do qual provém todas as coisas, que habita e se mostra presente na totalidade da realidade, não fica inexpugnável e desentendido das coisas desse mundo, mas, pelo contrário, ele entra nesse mundo e faz com que não seja possível contemplá-lo senão através da sua criação, né? Então, a experiência de Deus de Inácio não vai levá-lo a uma oração que encontra seu fim em si mesmo, mas o leva ao meio do mundo na qualidade de servo, ajudando a construir na realidade a própria história divina. O Deus de Inácio de Loyola é um Deus amor que se dá e se comunica de maneira real e operante ao homem, enquanto amor que o serve pelas obras salvíficas que realiza no mundo. Então, lançando o olhar sobre toda a criação, Inácio vai perceber a Deus, e isso está na última contemplação dos exercícios espirituais, que se chama Contemplação para Alcançar o Amor. Inácio começa essa contemplação colocando duas notas. Primeiro, convém atender a duas coisas, diz ele. A primeira é que o amor se deve pôr mais nas obras do que nas palavras. A segunda é que o amor consiste na comunicação recíproca, a saber, em dar e comunicar a pessoa que ama a pessoa amada o que tem ou do que tem ou pode, e vice-versa. A pessoa que é amada a pessoa que ama, de maneira que se um tem ciência, dê o que não a tem, do mesmo modo honras, riquezas e tudo assim reciprocamente, né? Ele fala aí da relação do ser humano com seu Deus. Recebe amor, dá amor de volta. E mais em obras do que em palavras. Mas depois ele vai pedir ao exercitante que traga à sua memória todos os benefícios que recebeu da criação, redenção e os dons particulares, ponderando tudo que Deus fez por ele na sua criação e na sua salvação. E depois ele vai dizer que o exercitante considere como Deus habita nas criaturas. E aí é muito bonito, ele diz: considerar como Deus habita nas criaturas, nos elementos, dando-lhes o ser, nas plantas, o vegetar, nos animais, o sentir, nos homens, o entender, e assim em mim, dando-me ser, vida, sentidos e fazendo-me entender, e também fazendo de mim seu templo, sendo eu criado à semelhança e imagem da sua divina majestade. Refletir em mim mesmo e fazer uma oração que é muito bonita: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, etc. Né? Então, nessa contemplação final, ele pede que o exercitante olhe como Deus habita em todas as suas criaturas, dando ser, crescimento, sensação a tudo que existe, olhando tudo que o circunda e encontrando a Deus como origem e interioridade mais profunda de tudo que existe, né? Então, essa presença de Deus nos seres e nas coisas encontra seu ponto culminante no ser humano, de quem Deus faz templo seu, né? Essa centralidade antropológica no meio do mundo vai ganhar ainda mais peso se é vista do ponto de vista da encarnação do Verbo de Deus, né? O Verbo de Deus se faz carne humana e habita entre nós, habita no meio de todas essas coisas, né? A teologia de Inácio, então, vai de encontro à teologia trinitária joanina. Assim como João coloca na boca de Jesus a afirmação de que meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, a visão de Inácio também revela um Deus que trabalha, que labuta em todas as coisas, que luta enquanto as galáxias se movem. Então, o movimento incessante da vida é percebido como indicativo da sagrada fadiga de Deus, e todas as coisas são recapituladas em seus trabalhos redentores. Deus trabalha dentro do universo, dentro das coisas. Trabalha também dentro do ser humano, pelas moções do seu espírito. Torna-se um imperativo, então, que o homem descubra
e possa ler e interpretar esses trabalhos, este constante e apaixonado serviço divino que identifique e misture suas eleições, suas ações e suas paixões com os trabalhos de Deus, a fim de poder, em tudo e por tudo, amar e servir sua divina majestade. Leio mais um parágrafo da Contemplação para Alcançar Amor. 236. Considerar como Deus trabalha e age por mim em todas as coisas criadas sobre a face da terra. Por exemplo, nos céus, nos elementos, nas plantas, nos frutos, nos animais, dando-lhes ser, conservação, vegetação e sensação. Então, na teologia de Inácio, na espiritualidade de Inácio, Deus não apenas cria todas as coisas, habita em todas as coisas, mas trabalha em todas as coisas, né? Deus está movendo o mundo com o seu trabalho, né? E está movendo os seres humanos a cuidar do mundo, a fazer esse mundo cada vez mais habitável, a respeitar as coisas criadas, a, como fez São Francisco, sentir-se irmão do rio, do sol, da lua, do lobo de Gúbio, fazer o ser humano sentir-se filho dessa terra e amar essa pobre terra, né? Eu acho muito bonita a composição do Milton Nascimento e Chico Buarque, Cio da Terra, quando diz afagar a terra, conhecer os desejos da terra, para que no cio da terra seja propícia a estação de fecundar o chão, né? Não o chão vai perder sua fecundidade se continuar agredindo esse solo, agredindo a Mãe Terra e não acariciando ela, conhecendo seus desejos como se conhece uma mulher a quem se ama, como se conhece a mulher amada e se planta uma semente nela, que depois crescerá em seu útero e será uma nova vida, né? Então, a atitude em relação à terra, em relação à natureza, é de perceber que Deus habita em todas as coisas e dentro delas trabalha, né? Ele está fazendo o seu trabalho de vida que ele deseja cada vez em maior plenitude e nos convida a participar deste trabalho, para que haja essa plenitude, e não de intervir predatoriamente para interromper os ciclos, os tempos da terra, aquilo que faz a terra dar seus frutos que alimentam a humanidade, que alimentam todo mundo, e poluindo os rios e interferindo de uma maneira desviada na criação de Deus, né? Então, me encaminhando já mais para o final da minha fala, o legado de Santo Inácio, me parece, para essa revolução Laudato Si, em primeiro lugar, o discernimento, né? Qual é o maior serviço que hoje a crise ecológica nos pede, né? Qual é o rumo que devemos tomar? Quais são as atitudes que devemos ter? Quais são as conversões que devemos empreender para que essa destruição progressiva, esse estado de alerta vermelho em que a Terra se encontra, em que a natureza, a criação se encontra, possa tomar outro rumo, um rumo favorável, um mundo amigável, né? O que fazer e o que não fazer, o que deixar de fazer também. Acho que o discernimento também vai por essa linha. Quer dizer, o que fazer é algo muito proativo. Nós somos filhos da modernidade, sempre pensamos o que podemos fazer. Mas acho que muitas vezes temos que nos perguntar o que devemos deixar de fazer, né? O que devemos, qual é a retração, qual é assim, a kenosis que devemos fazer em nós mesmos, na nossa ânsia, na nossa ganância, na nossa volúpia de querer sempre mais, né? O que devemos não fazer para contribuir para que a vida continue a circular, para que a terra continue a ser fecundada e do seu seio túrgido continuem a ser alimentadas todas as espécies vivas, para que tudo não se extinga sobre a nossa ganância, a nossa ânsia predatória, né? Então, me parece que esse é o grande legado de Santo Inácio a essa revolução
Laudato Si. Deus trabalha para o serviço do ser humano, do homem e da mulher. E homem e mulher, nós somos chamados a responder trabalhando para o serviço de Deus. E qual é o serviço de Deus? É o serviço da vida, né? É o serviço da vida para que haja vida em plenitude, que esse é o desejo de Deus sobre a sua criação. A experiência de Deus vivida, desfrutada no mundo, em todas as coisas, vai fazer, deverá nos fazer trabalhar cada vez mais para encontrar em maior profundidade o caminho que Deus deseja para a sua criação, né? E assim poderemos sentir que o Pai e o Filho que trabalham sempre e o Espírito que trabalha o interior do ser humano e que trabalha o interior da criação, a história e a vida da igreja, reconduza tudo ao Pai pelo Filho. O que Deus faz e trabalha pela sua criação é indicativo de quanto ele ama essa mesma criação. A medida da ação, do trabalho e do serviço é a desmedida do amor. E o muito amor com que por ele somos amados é finalmente explicado por aquilo que ele mesmo é, que Deus mesmo é: amor, comunhão, em sua vida imanente, que é comunicada constantemente à criação e à humanidade, né? E para nós que estamos aqui irmanados, né, desejando fazer essa revolução do amor, sentimos hoje esse chamado de imitar esse Deus na maneira de amar. Como? Contemplando, cuidando, reverenciando, servindo e trabalhando, né? Então, servindo e trabalhando a quem? A criação, a toda ela, né? E dentro dessa criação, as criaturas que são mais vulneráveis, né? Os pobres, mas também vimos nesse dia imagens horríveis das queimadas do Pantanal, da Amazônia, os animais feridos, os animais queimados. Também esses são seres frágeis dentro da criação que clamam pelo nosso trabalho e pelo nosso serviço. Se no outro que nós vemos, o outro humano e os outros seres vivos, a pobreza, a vulnerabilidade, a carência velam mais do que revelam a face do amor de Deus, então somos convidados a descobrir nesses mais vulneráveis, preferencialmente, a revelação da majestade divina e corresponder a ela por uma prática de serviço. Então, o Deus de Inácio é um Deus que, sendo visto na criação, na vida do mundo e nas coisas, é percebido como amor, mas é um amor que trabalha, que age e que serve, e que chama para unir-se a ele no seu serviço. A conversão ecológica, que me parece que nos é pedida hoje, é, de uma certa maneira, restituir o cosmos aos que dele foram espoliados, né? É restituir o pão ao faminto, é restituir a água ao sedento, é restituir abrigo ao desabrigado, é restituir possibilidades e recursos de vida aos que estão com a vida ameaçada. Então, tomara que nós, inspirados por Francisco e Inácio, possamos nos comprometer com todas as nossas forças, com o melhor daquilo que temos, para fazer essa revolução, que é uma revolução do amor. Muito obrigada. Obrigada, Maria Clara. Realmente é uma grande honra, uma grande alegria poder te escutar, poder escutar o Leonardo, esses dois santos peregrinos, esses dois santos que tiveram experiências profundas de conversão, dois santos que estavam num rumo e que mudaram e que fizeram uma conversão que também foi uma kenosis, né? A conversão tanto de São Francisco quanto de Santo Inácio foi uma conversão de encontro com a terra, de encontro com os irmãos, de saída de um pretenso lugar de poder e de um reconhecimento na sua fragilidade disso que nos abre. E esses dois santos que foram capazes de escutar o Espírito, indo além do que era o seu próprio desejo, o seu próprio rumo, o seu sonho inicial. São Francisco também sonhava com as glórias do mundo, né?
abrir mão desse sonho de glória, abrir mão desse sonho prepotente, desse sonho egoísta, desse sonho tão excessivo, como você diz, é hoje fundamental nessa revolução. Esses dois santos nos inspiram e juntos certamente nos ajudam a caminhar mais profundamente. A ideia de um santo que constrói uma estratégia é absolutamente fundamental, porque hoje o mal opera de uma maneira absolutamente insidiosa, mas extremamente bem planejada. Então, é de fato uma inspiração amorosa que precisa encontrar os caminhos da prática, da política, das iniciativas em todos os níveis, para que a gente seja capaz de inspirar mais revoluções, inspirar mais conversões, inspirar mais pessoas que realmente acreditem que é possível mudar. Eu acho que hoje um dos maiores desafios nossos é a confiança de que é possível viver diferente. Essa confiança que nos vem do Espírito, essa confiança que nos vem da fé, desse encontro profundo. Então, muito obrigada a Maria Clara, muito obrigada ao Leonardo. Chegamos ao fim desse nosso diálogo inicial, desse diálogo que é só o ponto de partida dessa revolução Laudato Si, tão necessária, tão urgente. Convidamos a todos e todas a visitar o nosso Facebook, onde a gente vai começar a fazer convites de participação, de iniciativas. Nós nos somamos a um movimento que é maior do que nós mesmos e estamos muito felizes por termos começado assim super bem hoje com esse encontro tão amoroso. A gravação desse vídeo vai ficar disponível também, então a gente pode voltar para relembrar coisas. E a gente se despede antes agradecendo muito a Suzana, a Marlene e a Heloíse, que ajudaram a que essa missão, que esse debate, essa conversa fosse traduzida ao espanhol, ao inglês e ao italiano. Então, elas foram também, né, as vozes de vocês para que mais gente pudesse escutar. A gente agradece, deixa aqui o nosso desejo de que a gente em breve volte a se encontrar e que essa revolução que começa agora, de fato, ajude a que a gente construa esse mundo tão desejado por Deus, esse mundo inspirado para ser a casa comum de todos e todas nós. Ainda há tempo, diz o Papa Francisco, mas o tempo é agora. Temos uma urgência imensa e por isso essa revolução não pode esperar. Muito obrigada a todos e todas que estiveram com a gente até aqui. Uma boa noite, paz e bem. Laudato Si! Laudato Si! Laudato Si! Laudato Si! Laudato Si! Laudato Si, Laudato Si, o grito da terra e dos pobres. Laudato Si, Laudato Si, revolução. Laudato